Shalom, shalom, bom dia. Hoje mais um dia da contagem do Homer, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o envolvimento traz revelação. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos mais um dia na tua presença. E nós cremos, ó Pai, na tua misericórdia, cremos na tua graça. E que o Senhor nos leve, Pai, a níveis de entendimento, aonde possamos realmente acessar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesses dias. Temos entendido, ó Pai, que a falta do envolvimento diário, a falta de consumirmos a porção diária, Pai amado, reservada para nós nessa temporada, fará falta lá na frente. Então, que nós sejamos dirigentes, interessados e comamos da tua porção diária para que nos fortaleçamos e avancemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos nesses dias e eu tenho entendido o quê? Que se a gente não comer dessa porção diária, ela vai fazer falta lá na frente. Então, é importante que nós nos esforcemos ao máximo para estarmos nos expondo, não somente aqui nesse estudo, no Oséias, aqui onde a gente está fazendo essa contagem do Homer, lá onde você também está acompanhando a do apóstolo, mas no seu envolvimento mesmo. Saiba que é um tempo que Deus libera para que nós nos alimentemos de uma forma bem específica. São 49 dias que nós vamos nos ser alimentados por essa porção diária pessoal, para que nós tenhamos entendimento, envolvimento, possamos realmente ter revelação, ter graça, sabedoria, em nome de Jesus. Se interesse por isso, se envolva com isso cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Então, no capítulo 2 de Daniel, vai falar uma história desse homem que sonhou. Nabucodonosor teve um sonho, e ele então buscava alguém para fazer ali para ele algo que ele pediu que era inusitado. Ele falou assim: eu quero que vocês me falem o sonho e a interpretação. E por que eu creio que ele chegou nesse nível? Porque ele estava cansado de ser enganado. Ele estava cansado das pessoas inventarem, porque as pessoas eram sábias, eles eram encantadores. E eles podem trazer palavras muito bonitas, muito bem articuladas, com bastante eloquência, que vai parecer algo que vem da parte de Deus ou da parte de um entendimento muito profundo, de uma sabedoria muito profunda, e que realmente aquilo fala à alma, fala ao ouvido, mas não fala ao espírito, não traz realmente o que está acontecendo. Shalom, pastora, bom dia. Não traz realmente o entendimento para aquela situação. Então, nós precisamos entender que o envolvimento ele vai trazer revelação, a revelação genuína, a revelação que vem do coração de Deus para nós. E nós podemos, infelizmente, nós andamos muito tempo debaixo dessas regências de encantamento, de magos, de coisas mesmo dentro da igreja, com as nossas próprias vidas. Quantas vezes nós, por preguiça ou por falta de interesse ou por qualquer outra situação, nós inventamos uma história ou pensamos em algo e achamos que aquilo, como batia muito com a nossa necessidade, aquilo que a gente queria ouvir e aquilo que a gente queria sentir, aquilo que a gente queria acreditar, nós já falamos: Deus falou comigo. E até atribuímos a Deus isso. E quantas vezes daqui a pouco você se vê num ambiente de frustração, de derrota, de fracasso, onde você percebe que Deus não havia falado absolutamente nada. Tinha um rapaz que congregava na nossa igreja, ele falava assim: cara, é estranho, Deus fala muito fácil com esse povo. E, na verdade, ele não era um crente assim firme, não tinha uma manifestação, mas aquilo que ele falou hoje, na época ali, teve até uma certa celeuma, né, a respeito da vida dele, porque ele falou isso publicamente, né? Ele falou assim: Deus fala muito fácil com vocês, né? Então, um fala aqui, outro fala lá, outro fala lá. Mas o que ele estava falando, na verdade? Ele falou: gente, Deus está falando tanto e não está acontecendo nada. Deus fala, 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 e Deus falou com um, Deus falou com a outra, e falou com a missionária, e falou com a pastora, e falou com o pastor, e falou com o presbítero, e falou, mas tá aí, e aí, o que está acontecendo? Cadê o resultado disso? Se Deus está falando, mas não tem direção, não tem cura, não tem sabedoria, não encerra ciclo, não começa um ciclo novo, não sai da atmosfera de contenda, de miséria, de fracasso, e fica essa vida enrolada, porque estamos debaixo de uma regência dos magos e encantadores dentro da igreja. É a mesma frequência, são as mesmas vozes que são liberadas, vozes que vêm só para trazer um alento para o coração, para trazer um sossego para você ter talvez uma noite de sono mais tranquila, porque a gente saía da igreja com aquela palavra,
Então, a minha vida, por exemplo, quantos cultos que eu fui, e naquela situação financeira agoniante, e de repente vem alguém e traz uma palavra nessa área, e que você fica 3, 4, 5 dias, uma semana, entorpecido por aquela palavra. Você fica ali iludido. É exatamente isso, leva para um lado de encantamento, porque aquela palavra te traz um alimento onde você dá uma respirada e fala, não, Deus está vendo a minha situação, Deus está se movendo na minha vida. Shalom, irmã, bom dia. Deus está se movendo na minha vida e agora as coisas vão acontecer porque Deus falou isso ou aquilo. E a maioria, infelizmente, das coisas que falaram para mim não se cumpriram. Porque magos e encantadores dentro da casa de Deus. E Nabucodonosor, então, ele se vê ilhado por essa situação e quando ele tem aquele sonho, ele fala, se eu contar esse sonho, bom dia, shalom, se eu contar esse sonho para eles, eles vão inventar uma história bonita para mim, eu vou ficar debaixo dessa manifestação de engano, não vai acontecer nada, não vai adiantar nada. Então, eu preciso de algo que realmente venha de uma fonte segura. Eu preciso de uma segurança agora. Então, o que nós estamos falando? Envolvimento para trazer revelação. Por quê? Porque nós precisamos de respostas seguras, respostas que nos dão destino profético, respostas que realmente mudem a atmosfera e a regência de encantamento que tinha sobre as nossas vidas, para que saiamos de todo o ambiente de engano e possamos, assim, então, andar numa frequência agora realmente com um alvo determinado. Nós vamos chegar em algum lugar, porque esse envolvimento que traz revelação, ele também nos dá destino, ele nos estabelece em um lugar, e tem um lugar seguro para nós, tem um lugar ali onde nós vamos habitar em Deus, e nós sabemos que aquilo que Deus falou é verdadeiro. Então, qual o convite de Deus para nós hoje, nessa contagem do homem, nessa porção desse dia? Se envolva comigo para que eu traga a revelação, e você saia de atmosferas de encantamentos, dos magos, dos mentirosos e daquilo que ficou te iludindo por tanto tempo e você não chegou em lugar nenhum. É hora de você ouvir o que realmente Deus está falando. Então, Nabucodonosor, ele estava nesse ambiente e ele falou assim, eu quero agora o sonho e a interpretação. Aí os caras fizeram aquela cara de paisagem e falaram assim, não, mas é o seguinte, conta o sonho que a gente fala. Falou, cara, não adianta vocês tentarem me iludir, eu sei que vocês estão tentando passar um mel na minha boca, não vou falar o sonho. Eu quero o sonho e a interpretação. Então, o que ele entendeu? Se Deus é Deus, ou se o que revela para vocês é alguma coisa extraordinária, que revele também o sonho, porque senão vocês vão morrer. Então, hoje nós vamos ter que lançar uma sentença de morte contra aquilo que está falando para nossas vidas. Nós vamos ter que falar para isso. Eu quero saber isso e isso. O sonho e a interpretação. Chega de balela. Chega de papo furado. Chega de conversa mole no meu ouvido para me iludir, para me enganar e para que eu não chegue em lugar nenhum. Então, nós vamos ter que nos posicionarmos espiritualmente para falar assim, chega de conversa. Eu quero saber o que realmente está acontecendo. E aí, dentro dessa atmosfera, dentro desse ambiente, dentro dessa manifestação, o envolvimento vai te trazer realmente o que acontece. E aquele decreto de morte, então, foi liberado, e aí eles foram buscar os magos, os encantadores, e que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio deles. E quando chegam até a casa ali, o lugar que Daniel ficava, para levá-lo à morte, ele disse, mas o que aconteceu? Não estou sabendo de nada. Ou seja, Daniel não estava lá naquele momento. E ele falou assim, não, aconteceu assim, 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 Nabucodonosor quer saber o sonho e a interpretação, não teve ninguém para falar e vocês vão morrer. Ele mandou matar todo mundo. Daniel, então, conversa com aquele homem e vai até a presença do rei e pede um tempo. Ele fala, me dá um tempo. Eu espero um pouco. Não estava sabendo de nada. E aí Daniel pega, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão orar ao Senhor. Eles vão buscar a Deus. Então, a nossa parte hoje, esse convite de Deus para a nossa vida é: entre no envolvimento, me busque para você ter a revelação da fonte certa. Pare de andar pelas vozes dos magos e dos encantadores. Para de ficar iludido nesse ambiente onde você fica entorpecido por mentiras e depois frustrado porque nada se cumpre, porque nada é da parte do Senhor. Então, muita frustração dentro de nós, muito abatimento dentro de nós, muitas coisas que nós não fizemos ou fizemos debaixo de uma regência, de uma palavra de magos e encantadores que saíram às vezes da nossa própria boca para nossas próprias vidas.
isso tem que ser extirpado. E só o envolvimento com o Espírito Santo de um lugar espiritual correto para nos trazer a revelação do que está acontecendo e eliminar todas essas vozes mentirosas. Nós vamos ter que fazer uma limpeza naquilo que estava acumulado, que nós ficamos assim, eu tenho tal palavra, eu tenho tal promessa, eu tenho tal coisa. Você hoje está sendo convidado, e eu estou sendo convidado pelo Espírito Santo. Faça uma checagem nisso. Entre na minha presença para que as vozes dos magos e dos encantadores que têm te iludido e feito você caminhar num ambiente de engano seja retirada da tua vida e você fique só com a revelação que vier da minha parte. Então é isso que Nabucodonosor estava buscando e é isso que Daniel foi gerar para não morrer. Então nós precisamos entender que o envolvimento vai trazer revelação e que a revelação vai trazer vida, porque já estava decretado sobre Daniel a morte, porque ele não tinha revelação, porque ele não tinha o que falar. Mas os outros estavam representando ele, mas ele foi gerar em Deus. Então há uma esperança para nós ainda. Já há um decreto de morte sobre as nossas vidas porque nós não temos revelação. Porque aquilo que está sendo exigido pela nossa própria circunstância, nós não temos mais resposta, nós não temos mais o que falar. E o próprio ambiente espiritual está falando, agora você vai morrer, porque você não tem resposta para isso. Agora o teu filho vai morrer, porque você não tem resposta para isso. Agora o teu casamento vai morrer, porque você não tem resposta para isso. Tem saído decretos de morte contra as nossas vidas, porque nós estamos debaixo de regências de mentiras e enganos. E o Senhor está falando assim, envolva comigo, me busque, tenha revelação, para que a revelação te livre da morte e te traga vida para você e para aqueles que estão ao teu lado. E chegou um momento, então, uma noite, que Deus revela aquilo para Daniel, dá aquela visão para Daniel, e Daniel, então, vai falar com o rei, e ele fala o que tinha acontecido. E naquele momento, então, ele traz o entendimento, ele pode, então, trazer o sonho e a interpretação. E aí se elimina aquela morte que se abateria sobre todos aqueles homens. Então, qual a diferença desses outros homens? Primeiro que eles não tinham com quem se envolver. Os magos e os encantadores buscavam a outros deuses que não tinham condição de revelar a eles o sonho. E segundo que eles não se envolveram, eles queriam continuar na superfície, tocando a vida deles como aqueles que estavam ali naquela movimentação, como os adivinhadores, que tinham muita pompa, muita moral, muito glamour, comiam, bebiam, tinham bons aposentos, tinham um certo prestígio no reino, porque eram pessoas que traziam os entendimentos e as revelações para o rei. Mas chega um momento que isso tem que morrer na minha vida e na tua vida. Chega um momento que nós vamos ter que tirar esse alimento dessas mentiras, desses enganos, desses magos, dessas vozes que nos iludiram até agora. E isso só será possível através do envolvimento para trazer a revelação que está no coração de Deus para os nossos dias, para que nós vivamos e desfrutemos e comamos da verdade do céu para nós. É isso que vai te dar vida. Pastor, eu estou quase morta. Vai atrás da revelação de Deus para essa situação, porque existem realmente decretos de morte sobre as nossas vidas, que foram liberados por espíritos de engano, que precisam ser removidos, e só serão removidos quando você tiver a revelação e o entendimento da totalidade da situação que você está vivendo. É a nossa única saída, é o nosso único escape, é o único jeito de nós sairmos dessa situação, é nos envolvermos para termos realmente o entendimento do que está acontecendo. Mas não tem uma coisa mais fácil? Não tem. Não tem uma coisa mais simples? Não tem. Porque o fácil e o simples, Nabucodonosor já tinha, que era chegar lá, contar qualquer coisa e ouvir qualquer coisa. Contar uma coisa séria e ouvir uma coisa que não era séria. Ele não contava qualquer coisa. O sonho não era qualquer coisa. Só que o que ele ouvia era qualquer coisa. Então não tem jeito. Nós vamos ter que parar e repensar as nossas vidas, as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos até agora. Porque isso não está dando certo em muitas áreas. Então, nós precisamos entender que é um convite de Deus, que a porção de Deus para nós hoje, o nosso homer de hoje, o nosso 2,2 litros lá desse grão, dessa comida, desse alimento hoje, para ser processado, é justamente o quê? Para trazer revelação. Por isso que eu tenho falado, não perca nenhum dia, porque vai fazer falta, porque um dia vai ser revelação, outro dia vai ser juízo, outro dia vai ser sabedoria, e nós vamos precisar de tudo isso para fazer um pacote só e exercermos juízo contra o nosso adversário. Então, nós precisamos entender que a porção liberada para nós hoje é uma porção de revelação, mas que nós precisamos de envolvimento para acessar. A revelação existia, só que não tinha quem acessasse.
A revelação estava no mundo espiritual, só que precisou alguém com envolvimento, alguém com posicionamento, alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que sabia falar a linguagem do céu para trazer aquela realidade para a terra. Os magos, os encantadores queriam ter a revelação, eles queriam saber do sonho, mas olha o relato que eles dão, se você for ler lá em Daniel capítulo 2. Ele fala assim, isso que o senhor está pedindo, nenhum rei pediu. Isso é impossível. Isso não existe. Isso aí só deuses que queriam fazer isso. Então, quando Daniel traz essa realidade, aqueles magos e aqueles encantadores, eles olham para Daniel fazendo aquilo e dando livramento para a morte, até para eles que estavam numa atmosfera de engano, e eles têm que reconhecer, eles falam, isso aí só pode ser Deus. E eu creio na conversão de alguns magos e encantadores. Eu creio que Daniel pôde realmente atrair essas pessoas que andavam no espírito de engano para serem libertos. Não tem relato sobre isso, mas é o que eu creio. Eu falando, eu entendo isso, porque é algo que chamou muita atenção. É algo que estabeleceu um livramento na vida deles de morte. E eles mesmo falaram, ó, isso aí, só Deus para falar isso. É uma manifestação de Deus. Nós não somos Deus, nós somos só homens comuns que temos um entendimento, mas que não vai alcançar jamais isso que o rei está pedindo. Então, dentro desse ambiente de revelação, você vai trazer vida, as pessoas vão se interessar por aquilo que você trouxe, vão se converter, e você vai poder limpar e livrar um ambiente espiritual horrível que cerca a sua vida e a sua casa. Porque esse engano, essa manifestação de magos e encantadores, eles trazem um ambiente horrível, um ambiente de sujeira, um ambiente espiritual poluído. E que o Senhor está falando, limpa isso, através do envolvimento e através da revelação, através daquilo que eu tenho para colocar para funcionar. Então, a vida de Daniel ela foi usada ali para remover esse decreto de morte, porque tinha um decreto de morte dado por uma autoridade da terra, que era o rei, autoridade máxima naquele lugar, não tinha como mudar isso, porque só tinha um jeito. Ou traz a revelação, o sonho e a interpretação, ou morre. Era um decreto dado por um homem, por um rei, que era a voz máxima daquele ambiente. Mas Daniel foi buscar uma voz máxima superior, para trazer a revelação e trazer a vida junto. Porque nós temos que entender que a revelação, ela não é só para trazer um status. Olha só, Daniel conseguiu isso. Não, ela trouxe vida. Nesse caso aqui, ela trouxe realmente uma mudança de sepulcro, de sepultura, coisa que já estava certa. Já eram para estar mortos, na verdade. Mas ele consegue dar uma adiada naquele decreto e depois ele tem que apresentar aquilo que o rei estava pedindo. Então ele tinha moral com o rei para que o rei esperasse, porque os outros o rei não quis nem esperar. Você está com moral ainda. Dá para você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso, dá um tempo. Suspenda isso. Espera um pouco. E agora eu vou te buscar. Até que a revelação venha. Até que a saída venha. Até que a direção venha. Até que o Senhor estabeleça o teu propósito em mim e seja realmente retirado, anulado, cancelado todo o ambiente de morte na minha casa e na minha família. Chega de ouvir magos e encantadores. Chega de ouvir essa voz enganadora que sai às vezes da nossa própria boca. Chega disso. Chega de preguiça espiritual. Chega de nos iludirmos com palavras que aquecem a nossa alma muitas vezes, trazem uma alegria, mas é tudo mentira. E daqui a pouco você se vê num ambiente de decepção, de frustração, onde nada acontece. Entra ano e sai ano. E você fica ali na igreja, você serve a Deus, você faz todo o processo que tem que ser feito e nada acontece porque você está debaixo de uma regência, de uma palavra de engano. Isso não é uma palavra de Deus. Existem palavras que estão regendo a tua vida que não foram dadas por Deus. E você vai precisar tirar esse ambiente de morte, porque isso está gerando morte. E a revelação, ela virá justamente para bater nesse fundamento, bater nessa estrutura, remover isso e estabelecer um ambiente de vida, em nome de Jesus. Que nós possamos entrar nessa... exatamente. Esse calor momentâneo, ele é horrível, porque daqui a pouco a coisa fica fria e fria de verdade. Nós vamos ver um outro exemplo aqui de alguém que teve intimidade, envolvimento. Achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu, pergunta-lhe de quem é e de quem é que ele fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é?
Esse ambiente aqui, ele vai trazer um envolvimento tão profundo de João com Jesus, que Pedro confiava tanto nisso, mas não tinha acesso a isso. Então, o envolvimento vai trazer a revelação, porque você vai ter intimidade, você vai estar reclinado no peito dele. Então, não tem como dar errado. Porque você vai estar, imagina você reclinado no peito de alguém, você tem que ter liberdade, tem que ter intimidade, porque você não vai ficar reclinando no peito de quem não te dá essa liberdade. Não é em qualquer lugar que você consegue fazer isso. Mas às vezes nós estamos reclinando a nossa cabeça no peito do engano, porque é fácil, ele nos recebe, ele nos acolhe. Esse mundo de encantadores e magos, ele está com os braços abertos, porque ele não dá trabalho, ele já está livre, ele já está funcionando, ele já faz parte do dia a dia do negócio, ele já tem uma resposta imediata. O rei abria a boca, os magos encantadores falavam tal coisa. Ele abria a boca, é tal coisa, é tal coisa. E nós gostamos desse ambiente, porque isso não dá trabalho e traz respostas, mas traz respostas mentirosas. Isso não tem envolvimento, mas fala. Fala, mas fala mentira. Isso não tem nenhum tipo de intimidade, mas de alguma forma se move, mas dentro de um ambiente de engano. Então, o senhor está falando, você quer ouvir uma voz verdadeira, você quer ter a revelação genuína, você quer saber verdadeiramente o que está acontecendo, reclina a tua cabeça no meu peito e eu vou te falar. É essa intimidade que você precisa ter, o que eu preciso ter. Nós vamos ter que adquirir o direito de reclinar a cabeça no peito dele. Você tem essa intimidade? Ai, pastor, eu não sei, você vai precisar gerar. Você tem essa coragem? Não sei, porque Pedro, mesmo naquele ambiente de toda aquela ousadia que nós conhecemos e aprendemos mais esses dias ainda com o estudo do temperamento que a irmã Dulce falou, aquele cara que falava, que era ousado, que cortou a orelha de um, que puxou a espada para outro e fez aquela bagunça toda, ele não tinha isso. De longe ele dá um sinal, pergunta para ele. Ou seja, Pedro sabia que era intimidade. E Pedro foi a pessoa que teve a revelação de quem Jesus era. Naquele momento, ele estava completamente envolto num ambiente de entrega, de envolvimento, de busca. Porque quando perguntou, quem é esse? Quem vocês falam? Quem fala que eu sou? Ah, fala isso, Elias, um profeta. E vocês? Quando Jesus fecha ali para aquele grupo, Pedro então abre a boca e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação que veio diretamente do céu, de Deus. E Jesus falou assim para ele, cara, é isso daí. Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E é isso que nós precisamos. É disso que nós estamos falando. Não é carne nem sangue que nos revela, não é mago nem encantador. Não é ninguém que pisa nessa terra, não é ninguém que come arroz e feijão que nem nós. Mas é alguém usado, alguém que come arroz e feijão, mas que é usado por alguém que é superior, que é realmente o Espírito Santo, que traz a revelação, que tem o entendimento. Então, João ali reclinado naquele peito, ele pôde descobrir o segredo. Quem vai te trair? Quem é? E Jesus então conta para ele. E você precisa saber disso. É crucial nesse momento da tua vida e crucial em alguns momentos da minha vida que eu saiba o que vai acontecer, para que eu possa me movimentar nesse ambiente e ter uma proteção, porque eu preciso me movimentar com sabedoria e entendimento, e dentro disso eu preciso de revelação. E a revelação vem através do envolvimento. Então você vai se envolver para você ter essa revelação, para você saber como você anda, a hora de você parar, como você se movimenta, o que você precisa entender o que está na tua mão. Se a gente for pegar a vida de Jacó, quando estava voltando para casa, e Esaú fala para ele assim, vamos com a gente, e ele fala assim, não vai dar. Eu tenho as mulheres, tenho as crianças, tenho os animais. Então Jacó ele fez uma leitura, porque ele tinha a revelação daquilo, ele estava envolvido com Deus. E o que ele precisava gerar de Esaú, ele já tinha gerado. A revelação que ele teve, o encontro que ele teve com Deus no Val do Jabó, aqui, ele mudando de Jacó para Israel, trouxe uma nova vida para ele, e aos olhos de Esaú ele não existia mais. Então acabou ali. Não adianta mais ficar debaixo de uma voz de encantamento, porque aquela voz de Esaú era doce para o ouvido natural de Jacó. Porque você imagina quem queria te matar há meia hora atrás, agora querendo te dar proteção. Vamos com nós, eu e os meus homens. A gente protege vocês, a gente escolta vocês.
seria uma segurança tremenda, um virar de cativeiro tremendo, que se nós não tivermos o nosso ouvido antenado em Deus, não tivermos envolvidos para ter revelação, a gente tem isso muito de Deus. Aquela proposta de Esaú era muito de Deus, por um ouvido natural. Mas Jacó precisou ficar aquietado em Deus, ter intimidade com Deus, ter envolvimento com Deus para ter revelação para aquele momento. Se eu for no ritmo de vocês, eu vou perder. E eu sou pastor deles. Eu estou cuidando deles. Eu preciso fazer com que nós cheguemos lá todos com vida. Não adianta nós andarmos no ritmo de homens, desse monte de homem louco para chegar em casa. Eu vou matar todo mundo. Então é disso que Deus está falando. Você precisa ter uma revelação, porque existe uma atmosfera que quer nos encantar e quer nos levar num ambiente que nós vamos falar, cara, não é possível que isso aqui não é Deus. Olha o que Deus fez. Olha que transformação. Meu irmão queria me matar agora há pouco, Deus me transformou em outra pessoa, ele me abraçou, ele me beijou, nós choramos juntos e agora ainda quer me acompanhar até em casa. Tremendo. Glória a Deus, vamos fazer isso. Eu morri um monte de coisa. Ia ter um prejuízo, porque era uma voz que não era uma voz de Deus. Mas a preguiça, a falta de envolvimento, a falta de revelação, faz com que nós atribuamos isso a Deus, andemos um tempo debaixo dessa atmosfera, começamos a ter prejuízo. Aí depois você vai falar o quê? Eu vou falar o quê? Não era Deus. Aí nós vamos descobrir, conforme a morte for batendo na nossa porta, como nós temos descoberto muitas coisas hoje, que nós estamos debaixo de vozes de magos e encantadores, e descobrimos que agora a morte está chegando, então não era Deus, porque se fosse Deus, geraria vida. Esse engano que você está desfrutando, isso aí que você está comendo de engano, foi justamente por ter dado vazão à voz do encantamento, à voz dos magos e dos encantadores, e hoje você está percebendo que aquilo tudo era mentira e que não está acontecendo nada, porque se está estabelecendo morte, Deus não está nesse negócio. Porque Deus iria revelar uma palavra para nós de vida, de avanço. E agora nós estamos ilhados por tantas vozes dos magos e encantadores. Então, assim como Jacó, nós precisamos entender que propostas excelentes chegarão, propostas ótimas chegaram, vozes maravilhosas de lugares que a gente jamais esperaria. Pastor, não tem como não ser Deus, porque esse cara, essa pessoa, esse lugar, não, mas não é Deus. Mas como que eu faço isso? Envolvimento para ter revelação. Você vai ter que esperar, você vai ter que ter calma, você vai ter que ter o seu pensamento lúcido para desfazer o encantamento, como nós temos pregado também. Então, Jacó, graças a Deus que ele tinha se transformado em Israel, e ele estava lúcido para desfazer aquilo. Porque mas será que o irmão dele era tão maldoso assim, queria fazer? Não, o irmão dele eu creio que ele viu ali realmente uma pessoa mudada, tanto é que não o matou, e ele queria prestar um serviço. Só que naquele momento, Esaú não tinha a leitura que aquele serviço que ele prestaria para o seu irmão traria morte. Mas o adversário estava usando Esaú para isso. E Jacó precisou ter um envolvimento com Deus para ter a revelação e sair desse ambiente. Não era uma maldade proposital, eu creio, do coração de Esaú, mas era uma manifestação das trevas para trazer uma sujeira naquela limpeza que Deus acabara de fazer, para justamente estabelecer um engano e prejudicar a vida de Jacó. Então, nesse ambiente, nesse manto que nós estamos, com tantas vitórias ao mesmo tempo, é um risco muito grande, porque o adversário pode querer trazer uma mistura. O que o adversário estava fazendo ali naquele encontro de Jacó e de Esaú, ele foi imediatamente, levantou uma ideia para trazer uma mistura, para sujar aquela limpeza que Jacó acabara de conquistar. Ele saiu de um ambiente de sepultura, de morte, de decreto de morte que estava dado pelo irmão dele, e ele vem com 400 homens, ele não vem para brincar, ele vem para matar mesmo. Então, Jacó tinha acabado de vencer essa atmosfera de sepultura. O que se levanta na boca daquela pessoa que abraçou e beijou e chorou? Um ambiente de sepultura. Porque ele estava sendo usado pelo adversário ali. Mas Esaú não fez isso de propósito, na minha concepção. Mas o adversário fez. E nós vamos ter que descobrir o que o adversário está fazendo. Porque às vezes as pessoas que estão ao teu redor têm até uma boa intenção. As pessoas que estão ao teu redor, ela pode olhar para a situação e trazer uma palavra de alento para você da alma dela. O apóstolo tem falado isso. Ele falou assim, eu fico muito esperto porque as pessoas nos amam.
E as pessoas querem nos ver bem. E elas podem trazer uma palavra totalmente da alma delas. Ah, eu vejo o teu ministério assim, eu vejo a tua família assim, eu vejo a tua vida assim, porque é o desejo que ela tem para você, mas não é Deus falando. E se nós nos envolvermos com aquilo, nós vamos nos perder, porque Deus não está falando nada, e estamos debaixo de uma manifestação de uma alma bondosa, que quer nos ver bem, que quer nos abençoar. Mas ela poderia fazer uma oração para nós, então. Eu quero te abençoar, eu quero decretar, eu quero liberar a tua vida, para a tua família. Então, faça uma oração para alguém. Mas não liberar uma palavra como se fosse uma palavra profética vindo da parte de Deus, porque isso pode atrapalhar. Pastor, mas eu não tenho essa intenção. Mas o adversário tem. Ah, mas ele não vai me dar essa boa ideia. Ele vai porque aquilo vai gerar morte. A boa ideia que ele deu para Esaú de proteção para o seu irmão e para sua mulher, para as concubinas, para os servos e para os animais, era uma excelente ideia na cabeça de Esaú, mas na cabeça do adversário era uma ideia de morte. Então ela não passa, nós não conseguimos fazer a leitura total do que está acontecendo. E dentro desse ambiente, o que aconteceu? Jacó tinha acabado de vencer uma atmosfera, a atmosfera bateu a porta dele de novo. Ele não iria morrer, mas queria ter prejuízo, ia. Animais iriam morrer, talvez alguma criança, alguma mulher. Então ele fez essa leitura daquilo. Então ele teve rápido um insight, tipo assim, isso aqui não vai funcionar. Então ele teve que estar envolvido com Deus, ele teve que continuar naquela manifestação de envolvimento com Deus, naquele Israel que ele era, naquele príncipe de Deus ali que ele era, naquela nova unção que veio sobre a vida dele para ter uma revelação instantânea e poder falar não de uma coisa muito difícil. Talvez um dos nãos mais difíceis que a gente pode ver na Bíblia é esse não de Jacó para Esaú, porque era um sonho, seria um sonho. Eu imaginando, eu obrigado com meu irmão querendo me matar, e daqui a pouco eu encontro com ele, e ele quer me acompanhar, seria meu sonho. Eu falar para o Heitor, cara, muito obrigado, vamos junto então. E ele pode inocentemente estar sendo usado pelo adversário para trazer um ambiente de morte na minha vida. E para ter essa revelação? Envolvimento. E para entender isso? Envolvimento. Então, esse mesmo Pedro que teve esse envolvimento para entender que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele dependeu do envolvimento de João para poder saber quem era o traidor. Então, existem níveis de entrega que nós vamos estar entrar dependendo do segredo que a gente precisa acessar. Você vai entender o que eu preciso descobrir. Se for algo muito difícil, você vai ter que se envolver mais ainda, reclinar no peito. Pedro ele teve um entendimento ali sem reclinar no peito, só numa conversa, num bate-papo ali que eles estavam tendo, numa pergunta, ele estava antenado em Deus, estava no envolvimento, estava com intimidade, e Deus então dá para ele, fala, cara, fala isso aqui, ó, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que chegou um nível de revelação de entendimento, que era o que Nabucodonosor exigiu lá atrás, um nível profundo que você vai ter que gerar no envolvimento profundo, reclinando a sua cabeça no peito dele, perguntando quem é, ou o que eu faço, para onde eu vou, cadê a resposta, como eu saio disso, como eu entro nisso, em envolvimento, reclinar no peito dele. Aqui, ó, reclinar no peito. Não tem outro jeito. Pastor, não tem uma coisa mais fácil? Tem. Que nem a minha nora fala, quando ela estava lá na lua de mel, ela mandou as fotos assim, tem vida mais barata, mas não presta. Tem revelação mais barata, mas não presta. Se quiser. Tem um monte de coisa aí. Tá assim, ó, de mago encantador querendo falar com você. Tá lotado de mago encantador querendo trazer coisas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Um monte, infelizmente. Os magos e os encantadores, eles estão aflitos para falar com você. E é bem mais barato. Só que não tem vida, tem morte. Aí é uma escolha. Aí nós vamos ter que decidir se nós vamos optar pelo barato, que traz morte, ou se nós vamos optar pelo caro, que traz vida. Se nós vamos optar pelo envolvimento, pelo quebrantamento, pela entrega, para ter realmente a resposta que a gente precisa de verdade. Então, aquele homem, ele nos representa hoje. Aquele homem, na verdade, ele nos dá uma dica. Se enfade dos mentirosos. O que Nabucodonosor estava aqui manifestando, eu estou enfadado de mentira. Eu quero o sonho e a interpretação. Então, hoje, o que Deus quer levar a nossa vida num ambiente que esse envolvimento vai trazer o quê? Um enfado contra os enganos e as mentiras.
um enfado dessas vozes que não nos levaram a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só nos levaram a lugar de dor, de fracasso, de morte, de medo, de pânico, de decepção, de frustração, de mágoa, de rancor. E você vai precisar, eu vou precisar mexer em todo esse mundo espiritual. Tirar todas essas vozes, essas frequências, essas atmosferas, essas casas espirituais que se formaram e que nos estabeleceram em ambientes de tanto engano. E nós vamos ter que fazer isso através do envolvimento, trazendo a revelação, trazendo aquilo que o céu está falando, trazendo aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. O que Daniel precisou trazer ali para tirar o espírito de morte, o que o céu estava falando. Porque se ficasse atrás do que os homens estavam falando, do que a terra estava falando, do que o mago estava falando, teria morrido todo mundo. E nós iríamos ver hoje outra história. Nabucodonosor pediu para que interpretasse, para que desse o sonho e a interpretação, não tendo nenhum mago, nem um encantador, nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem todos foram mortos. Então nós vamos precisar ver como é que nós vamos escrever a nossa história. Os nossos atos dos apóstolos, os nossos atos diários. O que estaria escrito na Bíblia a meu respeito e a teu respeito? Qual vai ser a história que iriam ler nossa, ou que vão ler nossa daqui para frente? E o Alexandre estava debaixo de um espírito de encantamento e de magos, encantadores, e morreu. Ou o Alexandre buscou a Deus, se envolveu e trouxe a revelação e viveu. Aí você coloca o teu nome e decide o que você quer fazer. Aí você coloca o teu nome e vê como você vai se alinhar para trazer vida para você e para a tua casa. Pastor, eu preciso de vida para minha casa, então se envolva para trazer revelação. Pastor, eu preciso de vida para minha finança, então se envolva para trazer revelação. Pastor, eu preciso de vida para minha saúde, então se envolva para trazer revelação. Do céu, voz de Deus. Não é 3 minutos de balela que você vai escutar e falar, pronto, Deus falou comigo. E fica passando vergonha após vergonha. Por que nós afastamos muitas pessoas do Evangelho? Porque nós passamos vergonha. Na minha casa mesmo, eu afastei muita gente do Evangelho. Porque eu empolgava com essas coisas que eu ouvia. Então, eu chegava na minha casa, na minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus funcionários, para os meus amigos. E eu falava, cara, eu fui no culto ontem, Deus falou comigo assim, assim, assim. E as pessoas ficam com um zóio desse tamanho assim, ó. Porque elas querem desmentir esse Deus. Elas estão desesperadas, falar, cara, eu tô falando para você que Jesus não presta para nada. E aí passa um tempo, passa outro tempo, e as coisas começam a pegar um curso totalmente contrário, e aí entramos num ambiente onde nós entregamos na mão das pessoas um ambiente de desconfiança, incredulidade, chocarrice, tiração de sarro, desprezo, e afastamos as pessoas do Evangelho. Entenda que as vozes dos magos e dos encantadores vão gerar morte não só para nós, mas para aqueles que estão nos observando. Existem pessoas paradas hoje por causa do nosso mau testemunho, por causa de nós estarmos atribuindo algo que Deus falou e que Deus não falou, portanto não aconteceu. Então, se Deus mente, para que eu quero esse Deus? Se Deus fala e não acontece nada, para que eu vou atrás desse Deus? Se Deus revelou tanta coisa, falou tanta coisa e não mudou nada na vida dele ou dela, para que eu vou? Se a minha mãe que ora tanto, se entrega tanto, se envolve tanto, não muda nada. Ela fala isso, fala aquilo, nada acontece, então eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar nesse ambiente que eu estou. Pelo menos eu faço o que eu quero. E a pessoa ela vai ficar dentro daquilo que ela já faz. Dentro daquilo que ela está fluindo. Porque para ela não está mudando nada. Porque não temos poder de atração. Porque estamos só debaixo de vozes de magos e encantadores. E não temos realidade espiritual para atrair ninguém. Então, o envolvimento vai trazer revelação. A revelação vai trazer espírito de vida. E a vida atrai. Porque aquelas pessoas ali, quando viram Daniel fazendo aquilo, eu tenho certeza, pessoas se entregaram ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, porque foi uma coisa tremenda. É uma coisa que não existia. Nós vamos ver essas pessoas falando a respeito de Daniel, a mesma coisa que falaram de Paulo lá na ilha de Malta. Quando Paulo foi colocar lá o graveto na fogueira, e aquela serpente vem ali e pica ele, e as pessoas olham e falam assim, a justiça de Deus não o deixa viver, porque ele acabou de sair do naufrágio e já foi picado por uma serpente. Passado um tempo, está escrito lá, em Atos 27, 28, por aí, vendo que não inchava e nem veio a morrer, o tiveram como um Deus.
Aí ele foi, orou e curou o pai do dono da ilha e saiu de lá cheio de despojo, cheio de bênção para ele e para todo mundo. E entenda que uma pessoa vai mudar uma atmosfera e vai trazer bênção para todo mundo. Era só Paulo. E só de prisioneiros, 176. Então, com ele. Então, eram 176 prisioneiros. Mais toda lá o pessoal que tinha que comandar aquele negócio. Então, tinha mais de 200 e poucas pessoas que foram salvas, providas, alimentadas pela manifestação de uma pessoa que tinha revelação, que tinha envolvimento. Então, você pode fazer a diferença. Pastor, é muita gente, mas você, se você tiver dentro daquilo que é Deus, que Deus está te chamando, na revelação que Deus está te chamando, a ponto da víbora te morder, a serpente te morder, e você não inchar e nem morrer, isso vai ser um poder de atração. Isso vai ser um imã para a salvação, para a cura, para a bênção. Não que você vai ser tida como um Deus, era a cultura deles. Mas você vai ser tida ou tido como uma pessoa de Deus, como alguém que manifesta a glória de Deus, como alguém que executa juízo sobre a morte. Porque eles entenderam ali, então, que não era a morte que o perseguia, e sim a vida. Porque, na verdade, quem perseguia Paulo, porque ele tinha um destino profético, não era a morte. As pessoas olhavam e falavam assim, a morte persegue ele. Mas, na verdade, eles tiveram a comprovação que a vida o estava perseguindo, porque Jesus tinha um lugar para levar aquele homem. Então, nada iria interromper esse processo, porque ele tinha revelação. Lá no barco, lá no navio, ele já teve revelação. Não entra. Ó, Deus tem falado para mim que essa viagem vai dar problema. No meio do negócio, ó, vocês deviam ter me ouvido. Eu falei que ia dar problema, mas eu falei com Deus, Deus falou comigo. E ninguém vai morrer. Comam. E ele sempre no envolvimento, trazendo revelação e trazendo vida onde estavam já decretados lugares e ambientes de morte. Então, o envolvimento traz revelação. E essa revelação traz vida onde tinha morte. Então, nós precisamos atrair as pessoas através da revelação. Atrair as pessoas através daquilo que Deus falou de verdade, porque aí isso vai se cumprir. Então, ali as pessoas olhavam para Paulo e aquilo atraiu. Então, ele saiu de um lugar e deixou pessoas convertidas ali. Deixou pessoas curadas no corpo, na alma e no espírito. Ele deixou ali a sua marca, seu apostolado, a sua chamada, porque ele tinha revelação. E ele pôde extirpar aquele ambiente de morte. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê envolvimento, nos dê entrega para dissiparmos todo o ambiente de morte, de encantamento, de mentiras, de enganos, e que realmente nós entremos num ambiente de envolvimento que traga revelação em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui hoje. Amanhã será às 15 horas, nós vamos sair de viagem agora. Orem por nós, por favor, já estão orando, mas orem. E amanhã, então, de manhã nós não vamos fazer. Amanhã às 15 horas nós vamos fazer o Oséias, a contagem do Homer, e às 19 horas o culto normal, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, shalom, glória a Deus, está encerrado em nome de Jesus.